Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio aqui da série, né, que a gente tem feito aqui do Prêmio Impacto Positivo, né? Impacto Positivo é um movimento que reconhece e impulsiona negócios que estão construindo cada vez mais uma nova economia, gerando propósito, inclusão, ideia inovadora e principalmente a questão da regeneração, né? Hoje eu estou como conselheiro dentro da plataforma Impacto Positivo. E dentro desse contexto aqui, eu queria trazer uma pessoa, né, extremamente importante, relevante para o nosso ecossistema aqui, que tem nos apoiado todos os anos aí da premiação, que é o Felipe, né, do Sebrae. Felipe, queria primeiro que você pudesse se apresentar, contar quem é você, qual que é o seu papel dentro do Sebrae. Obrigado, Edu. Primeiramente, aí queria manifestar a minha satisfação de estar aqui novamente enquanto representante do Sebrae. Como foi falado, meu nome é Felipe, eu atuo no Sebrae Nacional com a temática de negócios de impacto socioambiental e bioeconomia, que são dois assuntos muito próximos, e atuo né, como um analista de projetos, apoiando programas, formações ao longo, né, de todo a maturidade empresarial desses negócios, atendendo todas as maturidades e com projetos aí pelo país. É a quarta vez que o Sebrae está patrocinando o Prêmio Impactos Positivos. Para a gente é uma grande satisfação apoiar esse movimento, né, que dá luz a esses negócios tão necessários hoje em dia, que não estão focados somente, né, em ter uma atividade lucrativa e financeiramente sustentável, mas em resolver, endereçar alguma questão socioambiental por meio do empreendedorismo, que são os negócios de impacto, e aqui o PIP, né, carinhosamente chamado, que é o Prêmio Impactos Positivos, dá essa visibilidade anualmente para negócios que estão ali com o início de estrada, ou já mais maduros, e também dinamizadores que apoiam, né, esse segmento de impacto. E hoje a gente já tem uma bela trajetória aqui nessa parceria, demonstrando cada vez mais a assertividade da gente estar apoiando esses negócios, como eu falei, tão necessários para a gente transformar uma nova economia que a gente precisa, porque o mundo, né, se caminhar como está, realmente a gente não vai conseguir permanecer da maneira como a gente vive hoje. A gente precisa de negócios que não estão olhando somente para mitigar os problemas, e sim ter uma solução que regenere aquilo que a gente já causou. Então, Edu, muito obrigado mais uma vez. Em seu nome aqui, eu quero agradecer toda a estrutura, toda a equipe do Impactos Positivos, que está trazendo esse movimento cada vez mais forte aí todo ano para o Brasil. Obrigado aí, Felipe. A gente sempre é um privilégio, uma honra ter o Sebrae em seu nome também junto conosco, né, que tem, como você mesmo falou, 4 anos seguidos, 4 anos cada vez mais alcançando e dando oportunidade para diferentes pessoas, empresas dentro do contexto do Brasil. E aí eu queria também que você pudesse trazer um pouco aí, você falou basicamente, né, de uma visão macro, mas que você pudesse também contar como que o Sebrae atua na geração de impacto no Brasil, o que tem de iniciativas, o que tem de oportunidade para quem hoje quer entrar nesse ecossistema, nesse contexto. Bom, excelente pergunta, Edu. Vou trazer aqui um pouco, talvez, uma visão geral de ecossistema, e depois eu queria falar um pouquinho da atuação do Sebrae, né, nesse processo. Então, hoje a gente percebe um aumento e um fortalecimento desse ecossistema de impacto no Brasil, um aumento do número de negócios cada ano, um aumento de entidades de apoio também com seus programas, oferecendo oportunidades para esse negócio, e um outro, para fechar esse tripé, um aumento do investimento de impacto, do capital de impacto. Cada vez mais investidores estão olhando para esses negócios, né, que tem essa visão que a gente já falou no início aqui, de conciliar tanto o desenvolvimento de uma empresa com a solução de um problema socioambiental. Eu acrescentaria um quarto elemento que demonstra esse amadurecimento, é que hoje o Brasil tem uma das políticas públicas mais avançada, né, de apoio ao negócio de impacto socioambiental no mundo, que é a Impacto, Estratégia Nacional da Economia de Impacto, que reúne mais de 52 instituições públicas, privadas, do terceiro setor, que estão discutindo e formulando projetos e programas para apoiar esses negócios no Brasil todo. O Sebrae faz parte
desse grupo, a gente colidera lá o GT2, perdão, que tem o objetivo de aumentar o número dos negócios de impacto, e aí a gente está com uma série de outras instituições que têm programas como BNDES, a FINEP, aceleradoras, e cada vez mais a gente está integrando essas entidades a terem programas cada vez melhores para atender esses negócios de impacto. E aí eu vou trazer um pouco de uma atuação mais agora personalizada no Sebrae, para quem tiver interesse, né, em acompanhar e saber um pouco mais. Primeiro de tudo, se você quiser saber mais informações, é só digitar Sebrae Impacto Socioambiental na internet mesmo, você vai encontrar a nossa página, você vai ter acesso lá a tudo que nós temos. Mas eu vou destacar aqui alguns dos nossos instrumentos de apoio, né? O Sebrae atua, então, desde 2015 nessa agenda. Hoje a gente tem alguns eixos aqui. A primeira, de formação e capacitação do empreendedor, que é, né, talvez o nosso core business maior aqui do Sebrae, seja esse. Então, uns cursos online gratuitos para quem está no início da jornada, para quem quer aprender como montar um negócio de impacto, e vai ter ali todo um apoio inicial de como modelar esse negócio através de um curso gratuito, como eu falei. Temos também projetos nos estados, né, que atendem esses negócios, então minha sugestão é sempre procurar um Sebrae estadual, entender o que ele tem lá nessa pauta disponível, mas nós temos estados muito fortes, como Rio de Janeiro, que atua há vários anos com projetos lá anuais, Rio Grande do Norte, Pará, Minas, Espírito Santo, DF, todos esses estados têm projetos com gestores ali atuando com o negócio de impacto. E nós temos também os programas nacionais, né? Vou destacar aqui o Inova Biomas, que é um programa que trabalha com bioeconomia, mas muito desse olhar que a gente procura na bioeconomia são soluções para preservar e conservar os ativos dos biomas, e aí isso são negócios de impacto na veia, então eles podem participar. Então nós temos programas em quase todos os biomas brasileiros hoje em dia, também é só clicar sebrae.inovabiomas, só digitar Sebrae Inova Biomas que vocês vão achar nossas páginas e vão poder ali acompanhar os calendários dos editais que são abertos. E também, por último, temos o programa Inovativa de Impacto, qual o Sebrae é parceiro, é gratuito, e a cada 2 vezes por ano a gente lança também uma oportunidade de capacitação. Recomendo muito todos esses negócios interessados em começarem por um desses caminhos que eu citei aqui agora. Além dessa parte de formação e capacitação, o Sebrae também trabalha muito com a parte de serviços. Então, hoje nós temos o Sebrae Tech, que é um programa nacional de apoio ao empresário, que ele pode contratar uma consultoria individualizada para ele, de forma subsidiada pelo Sebrae. E aqui nós temos tanto consultoria do Sebrae Tech de aceleração de negócio, então ele pode contratar uma aceleradora quase que particular, utilizando esse serviço, e ele vai ter um custo muito reduzido. Ou também um outro serviço que eu queria aqui trazer, que é o serviço de implantação da avaliação de impacto socioambiental, que é onde o negócio vai ter uma consultoria para entender quais são os seus impactos e como ele monitora esses impactos. Isso é fundamental, Edu, para quem trabalha, para quem é negócio de impacto, entender os seus impactos, tanto os positivos como principalmente os negativos, né? Mitigar os negativos ali e dar luz ao positivo para que ele possa se posicionar nesse mercado como realmente um negócio de impacto. Isso é muito valorizado por investidores, por parceiros, por clientes. Então, a gente tem um storytelling de impacto baseado em métricas, baseado em indicadores, baseado nesse tipo de trabalho. Então, essa ficha do Sebrae Tech está aí para isso. Também recomendo muito vocês acessarem o Sebrae Tech, entenderem com os seus estados quais são as práticas ali adotadas, mas todos eles têm esse tipo de serviço. Um outro pilar que é interessante também que o Sebrae tem hoje é trabalhar comunidades de negócio. E hoje a gente tem a comunidade Sebrae Impacto, que também é uma comunidade dedicada para estar ali próximo do dia a dia, conectando esse empresário com outros empresários de impacto, para ter ali uma forma colaborativa de desenvolvimento, tanto do ponto de vista do empresário, mas também do ecossistema de negócios de impacto no Brasil. E a gente traz uma série de oportunidades para eles que estão ali, lives, contato com outros parceiros. A gente tem um trabalho muito ativo também com a comunidade empresarial. Além disso, nós fazemos muitos eventos
nos estados nacionais que trazem essa temática de impacto. Temos ações de mercado, como rodadas de investimento, rodadas de negócio, também feito com recorte de impacto. Esse ano nós fizemos 2 nacionais muito grandes, em 2 grandes eventos que participamos. E o Sebrae também patrocina iniciativas e eventos que apoiam o negócio de impacto. Destaco aqui o Fórum Impacta Mais, que aconteceu esse ano em São Paulo e vai acontecer em 2026, então se programem aí negócios a participarem, é o maior evento do ecossistema, e o próprio Prêmio Impactos Positivos, né, que o Sebrae é um patrocinador, e a gente apoia todas essas entidades, enfim, iniciativas que estão ali, de alguma forma, induzindo o desenvolvimento de novos negócios de impacto, ou dando visibilidade para aqueles que já existem. Então, o Sebrae atua muito com essa parte de apoio, de patrocínio a iniciativas nacionais que estão acontecendo em torno da temática de impacto. Nós também atuamos no ambiente legal e de políticas públicas, como eu falei, né, em impacto. Hoje o Sebrae é um dos atores, né, um dos co-líderes, e também desenvolvendo instrumentos que vão ser necessários para o negócio de impacto até poder acessar políticas públicas ou incentivos como créditos, que é, por exemplo, o CAD Impacto, que é o Cadastro Único dos Negócios de Impacto, que hoje já está disponível. O negócio de impacto deve se cadastrar ali, fazer parte dessa base nacional e, em breve, ter acesso a esses benefícios que a gente ainda está construindo no impacto, mas serão esses, né? Participar de programas de apoio, no futuro, quem sabe, até acessar linhas de crédito específicas para negócios de impacto. Temos também um trabalho muito grande de inteligência, produzindo estudos e pesquisa, e aí o Sebrae tem uma plataforma que se chama Sebrae Startups, e Observatório Sebrae Startups, que ali tem muito estudo, com muitos indicadores sobre empreendedorismo inovador em geral, mas nós temos também sobre startups de impacto. Convido a todos a buscar lá no Observatório esses estudos. E, por fim, nós temos ali um trabalho de uma rede de gestores do Sebrae que estão sendo capacitadas em todos os estados, com letramento, instrumentalizando, com produtos e serviços para atender esse negócio na ponta, que é onde a vida acontece, né, que são nos estados e municípios. Então é isso, Edu, assim, de uma maneira um pouco geral, é isso que o Sebrae faz, né, esse é o contexto um pouco do nosso ecossistema, e mais uma vez eu acho que a gente tem que ter esse tipo de iniciativa que o Prêmio Impacto Positivo traz, para a gente aumentar o nosso ecossistema, trazer outros parceiros, e cada vez mais apoiar esses negócios da melhor maneira possível. Muito bom, Felipe. Eu acho que vocês são muito relevantes, né, para esse ecossistema, trazendo até um pouco, fazer uma síntese aqui que você trouxe, né, um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente ir atrás e conhecer. Estamos falando aqui de impacto, estamos falando de modelos de aceleradoras, rodada de investimento e negócio, tem aqui também muitos projetos, né, tanto no estado como nacional, que é importante cada um acompanhar, agenda de eventos, agenda de fóruns, entender também quem é a rede de gestores local dentro desse processo, e acho que é muito importante também aqui, quando você fala, né, questão de entender a comunidade, mas também como que a gente usa a consultoria, o know-how de vocês, né, em questões de avaliação de impacto positivo para entender a realidade, o que ainda precisa avançar dentro desse contexto, né. Tem também o PIP, que você também trouxe, e também um tema que, com certeza, vai trazer muito mais fruto e relevância cada vez mais, a questão também da COP30, que é importante todo mundo aqui estar atento e entender como que é isso. Queria te agradecer novamente você estar aqui conosco, pela sua participação em mais um ano. Espero nos ver no ano que vem, 26 e nos próximos anos, e que a gente também consiga cada vez mais impactar e levar novas empresas, novas pessoas, uma nova comunidade que possa trazer o hoje no Brasil em termos de impacto e transformação. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Edu. Até a próxima. Dando sequência aqui, gente, eu queria agora, para a gente caminhar aqui, trazer quem está conosco hoje nessa edição aqui, para contar um pouquinho de como que foi o prêmio, o que foi trabalhado, explorado dentro desse contexto, que aí eu acertar um chapéu para falar um pouquinho de como que é ser o ganhador, também o que foram os aprendizados. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde.
Conta aí quem que é Gabriel, Marcos, Vinícius, está quase parecendo uma dupla aqui para nós, de onde vocês são, quem que é cada um de vocês? Então, nós somos de Icó, certo? No Ceará, e tivemos a iniciativa, através do instituição, do SENAC, inclusive, de realizar o nosso projeto. Vou passar minha fala agora para Vinícius. Meu nome é Marcos Vinícius, como já foi falado, e também sou de classe H. Aí eu e o Gabriel pega da mesma sala, também do Senac, e foi lá que a gente desenvolveu esse Sertão Chapéu. Boa. E aí, só para a gente, eu comentei aqui um pouquinho, né, que a gente está aqui dentro de uma das categorias que é ideação, né? Quando a gente fala de ideação, é uma categoria que a gente olha muito para os primeiros passos, né? A gente está falando um pouquinho com o Felipe aqui, como que eu posso gerar uma iniciativa, como que eu tenho, e aí a gente ainda fala um pouquinho no contexto de inovação, de a gente falar um produto minimamente viável, que a gente consegue testar e entender se ele de fato tem aceitação, né, sem ainda qualquer formalização. E aí, até trazendo um pouco aqui da fala que o Felipe trouxe anteriormente no bate-papo, queria entender assim, como que surgiu a ideia para vocês, né? O que vocês vislumbraram, se era algo que você estava inserido dentro do problema, e também o que vocês estavam querendo dentro desse cenário impactar tanto no contexto social e das pessoas. Bom, como todos sabem, Ceará é um estado de sertão, né? E nisso, dentro do SENAC, nós estávamos em uma aula com o nosso orientador, Felipe. Ele planejou essa aula dando a entender que era para fazer um projeto sustentável e concretizá-lo, né? Nisso, pensamos, não, vai ser uma coisa difícil de ser feita. Aí, imediatamente, nós pensamos em um chapéu, certo? Pensamos no carregador solar. Por quê? Porque eu vim de uma escola profissionalizante, certo? Eu sou técnico em informática dentro dela e tinha alguns aparelhos lá em casa, reservados lá, que iam ser jogados no lixo, certo? E deixei lá em casa para ser jogados. Nisso, eu pensei, não, vamos fazer um carregador através desses objetos e vamos fazer funcionar, certo? Os meninos, eles não deixaram o projeto cair. Dentro disso, conseguimos montar direitinho, funciona, e tudo vindo sustentavelmente, tudo ia para o lixo, todos os materiais que utilizamos. O único produto que realmente foi comprado foi a placa solar, que infelizmente não tinha como pegar do lixo, até porque não tinha ela, mas os outros produtos sim tinham. Conseguimos aproveitar. E essa placa solar, esse carregador, como que é o funcionamento dele? O que ele tem de durabilidade, o que ele gera de impacto para as pessoas que utilizam esse chapéu? Conta um pouquinho aí, mais um detalhe aí. Bem, o nosso público-alvo foi, nossas personas foram mulheres do sertão, já explico mais o porquê, mas ele funciona através de um módulo, certo? Tem um módulo, infelizmente o chapéu não está aqui, eu não consigo mostrar, ele está em Iguatu, dentro do SENAC, enfim, mas ele tem um módulo, junto com a bateria que é armazenada a energia que vem através da placa. A placa é uma placa normal de 12 volts. Poderíamos adaptá-la para mais, mas como é para protótipo, conseguimos fazer o teste através dela. Nisso, o módulo ele irá sustentar a energia, ele irá transmitir, até porque a energia solar, se for jogada diretamente para o celular, dá pane, certo? Pode ocorrer problemas dentro do celular. Então, o módulo ele serve para isso, para tramitar a energia, fazer com que a energia seja conversível. E
Nisso, ela é armazenada dentro da bateria e jogada através do carregador. E nós pensamos... Esclarece para mim a dúvida aí das mulheres, porque o foco nas mulheres? É porque, assim, normalmente, as mulheres, na verdade, do sertão, certo? Que estão lá dentro da sua agricultura, certo? Dentro do seu sítio, elas normalmente precisam deixar seus filhos dentro de casa, normalmente o mais velho cuidando do mais novo, e vão lá para, né, botar a comida dentro da casa e vão trabalhar. Nisso, nós pensamos, não, normalmente o celular pode estar pode estar com uma bateria viciada ou algo do tipo, está descarregando e não tem onde carregar. Não tem onde carregar no meio do seu plantio. E pensamos o quê? Não, sol é o que não falta. E por que não fazer um carregador através de uma energia renovável, acessível a todos? E foi aí que surgiu o foco dentro das mulheres, para que elas possam estar lá colocando seu celular para carregar, mandando mensagem para os filhos, na casa dela, enquanto está trabalhando. Boa. E quando a gente olha no contexto, né, você está trazendo muito uma pauta de energia limpa, né, olhando para um trabalho decente, inclusão, né, dentro desse cenário, né. Conta para nós aí, vocês que ganharam aí, como que foi a jornada do prêmio, né, de vocês terem participado, e o que a participação também vai gerar de impacto daqui para frente. Cara, participar do Prêmio Impactos Positivos para a gente foi um honra. Ele transformou muito a gente. E, tipo assim, desde o início a gente já se sentiu valorizado com o prêmio. E a jornada nos deu visibilidade. Abriu portas para conexões importantes e reafirmou que a gente está no caminho certo. Ou seja, a gente foi campeão, a gente está nesse caminho certo. E também foi um momento assim, de escuta, um momento de troca com os outros projetos que tem. Vários outros projetos que estavam competindo com a gente, que foram ideias muito boas, ideias sensacionais, e foi uma disputa sincera, uma disputa limpa. E gostaria de dar parabéns também para os concorrentes também, que foi uma disputa de guerra mesmo. E também isso fortaleceu muito a nossa caminhada. Que dica que vocês dão aí para as próximas edições? Para quem quer se inscrever, o que é fundamental focar? Cara, eu diria que você tem que ter bastante apoio. A gente teve bastante apoio no decorrer do campeonato. A gente teve apoio do Senac, né? Que a gente é jovem aprendiz de lá. Eu também tive apoio da UniVS, que eu sou jovem aprendiz de lá. E eles me deram todo o suporte possível. Todos sabem que a primeira e a segunda fase é por votação, né? Votação popular. E eles nos apoiaram colocando os alunos deles para votarem, colocando os professores para nos apoiar. Então, o que eu diria é procurar apoio. Procurem apoio seja de escolas, seja de instituições profissionalizantes. Isso contribuiu bastante para a gente. Esse ponto, acho que você trouxe, é muito, muito importante, né, Marcos? Quando a gente fala de ter o apoio certo, de ter a colaboração, né, de fato, eu acho que tem uma fala também que vocês trouxeram, né, de como que eu aprendo com as demais, né, propostas, né, para melhorar aquela ideia, aquela vivência, né, com certeza, eu acho que aqui tem muito também uma sensibilidade, uma vivência local, e uma dor real que vocês vivem, né, que também é uma narrativa importantíssima dentro desse cenário, então, com certeza, eu acho que ninguém consegue impactar ou evoluir se não tiver apoio, né, e também é super importante também ter uma humildade, né, pedir ajuda, né, nesse processo, senão a gente não consegue ter a ampliação que a gente precisa. Eu queria, caminhando aqui para uma reta final da nossa conversa,
que são os próximos passos aqui? Conta para a gente aí. Cara, os próximos passos, que, tipo assim, a gente já fez testes em campo, né, com nossas futuras pessoas, nossos futuros clientes, e depois de ver que o nosso protótipo realmente funciona, realmente é funcional, a gente quer melhorar ele ainda mais, quer fazer melhorias ainda mais nele, para que chegue no seu nível máximo, né? E que possa gerar mais impactos ainda mais para a sociedade. Queremos aperfeiçoar o design, otimizar a produção e também buscamos parcerias estratégicas que possam nos ajudar a entrar de forma mais sólida no ecossistema da agricultura familiar, conectando a tecnologia, a sustentabilidade e a renda no campo. Então, esses aí são os nossos próximos passos que a gente almeja. Boa. E falando na questão de apoio, né, que a gente acabou de falar, se vocês tivessem que pedir um apoio para acelerar o impacto de vocês, o que seria? Cara, seria ótimo. Até porque, por exemplo, dentro de nossa instituição, do SENAC, na qual criamos o projeto, tiveram outros 2 projetos que também participaram do Impactos Positivos, que é o projeto Parriba e o projeto Piosguia. Os dois, na verdade, os 2 projetos são 2 de amigos nossos. Assim que eles ficaram sabendo que nós tínhamos avançado para a final, eles demonstraram total apoio a nós. E com isso, é uma relação de troca. Uma relação de troca. Um apoia o outro, onde cada um estiver. Então, assim, nós queremos seguir adiante, queremos crescer cada vez mais, queremos arrumar, como o senhor bem disse, apoios certos, apoios concretos, na qual consigamos seguir em frente, crescer cada vez mais dentro do nosso projeto, conseguir melhorar, adaptar cada vez mais o nosso dispositivo, até porque o dispositivo ele precisa estar avançado para receber, como eu posso dizer, até porque ele não no momento, ele não carrega efetivamente tanto, até porque é somente uma placa de 12 volts, porém, ele ainda consegue dar uma carga de, por exemplo, como o senhor tinha até perguntado quanto é a duração dele, e eu não respondi, acabei não respondendo. Mas, por exemplo, dentro de 3 horas, 4 horas, ele consegue carregar. Nós queremos adaptar para que ele consiga carregar até 2 horas, que é um carregador conversível, consegue, e deixar ele mais concreto, mais compacto, certo? Deixar ele mais compacto, cada vez menor os produtos e tudo mais. Boa. Então, para quem estiver nos acompanhando aqui, puder contribuir aqui para impulsionar Sertão Chapéu, fica aqui o pedido aqui de apoio aqui do Gabriel e do Marcos. E queria que cada um de vocês pudesse dar um recado aqui para as pessoas que desejam transformar a sua realidade como ideia de impacto. O que vocês trariam de recado aqui para essas pessoas? Cara, assim, eu diria que, primeiro, você não pode desistir da sua ideia, que a jornada não é fácil. A gente passou por muita dificuldade também. E hoje, onde a gente está, né? A gente foi campeão do Impactos Positivos, né? Então, pense sempre em melhorar a sua ideia, sempre faça mais pesquisas, faça testes com o seu protótipo e, cara, procure ajuda também, onde a gente procurou. Se você está com dificuldade, procure ajuda de orientadores, o nosso orientador Felipe Neves nos ajudou bastante na nossa caminhada. E eu queria também aqui agradecer a ele por ter ajudado a gente na nossa jornada. E é isso. Procure ajudar, procure melhorar seu protótipo ainda mais. Faça sempre pesquisas para melhorar cada vez mais o seu protótipo. E que, principalmente, não tenha medo de criar.
crie, inove, e caia dentro de tudo onde tiver. Por exemplo, estamos aqui, fomos vencedores do Impacto Positivo. Por quê? Porque não desistimos. Em primeira mão, não achávamos que não íamos ganhar, até porque os projetos eram incríveis, porém conseguimos estar no nosso patamar onde estamos hoje. Por quê? Porque não tivemos medo, seguimos em frente com nossa ideia, pensamos em desistir, porém não desistimos, e estamos aqui hoje. Então, a ideia é criar, inove, não tenha medo. Muito bom, muito bom. Com certeza aqui a gente primeiro se conectar a um propósito, ter um objetivo, né? Como vocês trouxeram, o objetivo de uma dor que vocês queriam resolver, de uma necessidade local. Mas, acima disso, todo mundo ser protagonista, tanto para o foco, né, do que a gente fala, né? Que a partir do coletivo a gente avança muito mais, mas como a gente também pode ter um olhar para a nova economia, para a questão de COP30, para regeneração e fazer esse Brasil aqui caminhar, né? Obrigado aí, Gabriel, Marcos Vinícius, pela belíssima iniciativa. Novamente, nossos parabéns aqui pelo prêmio e que vocês possam sair aqui da etapa de ideação para colocar em prática tudo aquilo que vocês estão desejando. Sebrae, com certeza vocês viram que é um parceiro, nós também, terão muitos outros aqui para a gente seguir aqui, né, nessa geração de resultado aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Nós que agradecemos por estar nesse momento tão incrível. E, agradeço também a todos que nos ajudaram, certo? E seguir em frente. É isso, muito obrigado. Muito bom. A gente encerra aqui, né, então, mais uma série aqui dos vencedores do Prêmio de Impacto Positivo 25. Queremos que essa conversa tenha inspirado vocês. Se a gente chegou nesse intuito, compartilha, se conecta nos nossos canais e vamos cada vez mais na missão de transformar impacto positivo no novo normal dos negócios. Esperamos outros episódios como esse e obrigado aí pela presença de todos vocês.